Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje, 27 de janeiro, a última semana já do primeiro mês de 2025. O Brasil tem algumas coisas que eu não consigo entender, né? Muitas pessoas começam a dedicar toda a força no trabalho depois do carnaval. Eu já estou trabalhando desde a virada, montando os projetos, colocando em prática algumas negociações, porque independente do contexto externo, eu sirvo um Deus poderoso que pode fazer uma grande mudança na minha vida, mesmo diante de notícias negativas, porque Deus não mudou. E é sobre isso que eu queria trazer nesse devocional ao teu coração. Crescimento e fartura em meio ao caos. Salmo de número 37, versículo 16 ao 19 está escrito: mais vale o pouco que o justo tem do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia mau, e nos dias da fome se fartarão. Que loucura, né, irmãos? Nos dias da fome se fartarão. Verdadeiramente a Bíblia Sagrada ela anda na contramão do processo natural do mundo, né? Como entender esta frase diante de tantas, como está escrito no verso 19? Nos dias de fome se fartarão. Como é que a gente vai entender o negócio dele? Ou como outras tantas colocações inversas na Bíblia. A Bíblia diz que o menor será o maior, né? O fraco é o forte, os últimos serão os primeiros. Como entender isso, né? Algo interessante eu quero trazer, mediante esse salmo de número 37, que é maravilhoso, trazer ao teu coração algo que aconteceu em Gênesis 26. Né? Em Gênesis 26, versículo 1 está escrito: sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Assim Isaque habitou em Gerar. Versículo 12. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o centuplo, e o Senhor o abençoou. E agrandeceu-se o homem, e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Como explicar isso, irmão? Isaque é o pai de Esaú e Jacó. Jacó é da onde surgiram as 12 tribos de Israel. Olha só como perpetuou a promessa que Deus fez. E o que foi a diferença? Né? Muito interessante algo que acontece em tempos de crise. Eu fico observando, eu como gestor de negócio, comerciante, pela graça de Deus, em momentos de crise, eu sempre consigo avançar um pouco mais. Porque as pessoas desanimam, elas ficam... as minhas maiores conquistas, por incrível que pareça, foi logo em meio a um momento difícil ou em meio a uma crise mesmo, né? Conseguimos comprar nosso imóvel em meio a uma crise, fiz viagens fantásticas em meio à crise, fiz grandes negócios em meio à crise. É interessante, né? Porque aquele que vê a situação com cautela, analisa os próximos passos com prudência e toma atitudes de adaptação corretas, porque você precisa se adaptar de acordo com o que as coisas vão acontecendo, né? Muitas vezes cresce em meio à crise, né? Nós vemos assim, um exemplo, até meio estranho, mas você vê, em meio à pandemia, teve pessoas que tiveram um direcionamento, se adaptaram com todo aquele contexto e enriqueceram, vendendo... Eu tenho um filho de um amigo meu, que ele montou uma empresa de produtos para hospital e ganhou uma fortuna, né? E a empresa dele continuou. Então, em meio àquela crise, Deus
nos dá estratégia, né? Infelizmente, algo precisa ser feito, irmão. Porque a estratégia do inimigo é paralisar as nossas vidas. Diante daquele contexto que eu li para vocês, Isaac poderia ficar paralisado. Meu Deus, agora fome. Eu quero descer para o Egito, Deus não quer que eu vá para o Egito, eu vou ficar aqui. O território de Gerar, irmãos, é terra de pedregulho, você sabe? Pedras, é um território árido, seco. E Deus manda ele plantar lá. Meu, o contexto natural é totalmente inverso. Como eu vou fazer uma plantação em meio a esse local? Né? Então, o mundo ele tem uma forte tendência ao vitimismo e ao fatalismo. Veja os programas de maiores audiências nos horários de finais da tarde. É tragédia e tem uma audiência tremenda, porque o ser humano ele é voltado ao negativismo e ao fatalismo. E se você fica se alimentando com essas informações, você fica morrendo de medo de sair de casa, de crescer. Então, isso é um propósito da mídia, isso é um propósito, não é à toa que é nos horários mais assistidos que estão esses programas. Saiba disso, a mídia ela quer te controlar, né? Ela quer que, em cima daquele contexto, você consuma os produtos dela. A pandemia, algumas redes de televisão queria que o povo ficasse em casa, assistindo eles e consumindo a mídia que ele injetava subliminarmente na mente das pessoas. Só que Deus quer que você tenha uma mente renovada, não quer que você se amolde ao padrão do mundo, não quer que... Hoje é a última semana do mês de janeiro. Tem gente que está esperando passar o carnaval para começar a empenhar toda a força. E você vai ficar para trás, irmãos. Imagina se você vai lutar com alguém no dia, logo depois da semana do carnaval, você vai lutar com alguém que está treinando desde o dia 1º de janeiro. Para uma luta de boxe, ou para uma corrida, ou para uma natação, como eu gosto. Você vai levar uma surra, irmão, porque você vai estar despreparado. Então desperta, né? Ouça a palavra de Deus, cresça ouvindo a palavra de Deus, porque ela tem coisas boas para a tua vida. Então, Isaac poderia olhar aquele cenário de forma negativa. Aquela terra rochosa onde Deus mandou ele plantar como impedimento. E tem mais. E seus adversários falando, não, você vai plantar aí? Você está maluco, Isaac? Aí não vai dar nada. É assim, irmãos. Você vai fazer algum negócio. Sabe o que eu acho interessante? Algo muito interessante. Você abre um negócio. Isso aqui é no mundo cristão, bem a real. Você abre um negócio no mundo cristão, quem menos te apoia é as pessoas que estão mais próximas de você. Mas quando o negócio começa a fluir, aí ela vem. Muitas vezes ela lança palavras contrárias e negativas daquilo que você está fazendo. É incrível, é incrível. Eu não sei por que isso acontece no mundo cristão. Porque em outras seitas e religiões, os caras se unem e crescem. Vai entender. Mas não é o caso desse devocional. O que eu quero te falar é que você pode crescer em meio à fome e o caos. A Bíblia garante isso. Então, por cima disso tudo, daquele cenário, a mudança que Isaac conquistou, o que ele fez? Obedeceu a Deus, colocou uma carga de esforço maior e seguiu a direção de Deus. Você está entendendo? Não é fácil, irmão. Porque você fazer uma plantação aqui, ó, se eu plantar aqui é facinho. Terra, beira do Ribeiro de Querite, planta, ó, quer ver como é tudo floridinho? Tudo dá. Mas plantar em território rochoso. E eu fui estudar o que aconteceu naquela região. Por que brotou? E aqui, ó, ele obedeceu a Deus e olha o que aconteceu. Gênesis 26:12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu centúplo. E o Senhor abençoou. A colheita dele foi 100 vezes mais. E eu fui estudar, irmãos. Eu faço caravana para Israel. Naquele território ele não sabia, mas Deus sabia. Existem rios subterrâneos, irmãos, que acabam tornando aquela terra fértil. Por trás daquelas pedras, daquele território, existe rio subterrâneo que acaba regando a terra depois de determinadas camadas. Olha que loucura, irmão. Olha a direção de Deus, como é bom você seguir ela. E eu venho aqui nessa última semana do mês de janeiro falar para você, não dê ouvido às coisas negativas, todo esse cenário. Isso é estratégia do mundo, irmãos, para te paralisar. Não dê ouvido a falar, você vai para a igreja, irmão,
vai ouvir a palavra de Deus, vai congregar, vai entregar a tua vida a Jesus Cristo, porque se o espertão soubesse o quanto isso é bom, ele faria isso faz tempo, irmão. Fica achando, chega uma hora que toda a injustiça, tudo aquilo que é conquistado de maneira ilícita, irregular, uma hora vem o boleto, irmão. Quantas famílias grandes, poderosas, que fizeram conquistas roubando, enganando, tudo. Irmãos, amaldiçoou a posteridade deles. Siga o caminho de Deus, seja obediente à palavra de Deus. Receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma e tenha uma vida mais tranquila. Não é prosperidade bíblica, não é, irmãos, ostentação que o mundo prega, não. Possa ser que um caso ou outro Deus faça algo diferente? Tem, irmãos. Tem pessoas no meio cristão que estão extremamente abençoadas, mas eles são abençoados. Você vai ver o contexto da pessoa, ele é um abençoador em potencial também. Tem crédito, né? Tenha crédito com Deus, ouvindo a tua palavra, porque você vê, a Bíblia não fala, ela é bem clara o que aconteceu com Isaac. Enriqueceu e ficou muito poderoso. Não quer dizer que isso não afeta a humildade dele, porque depois vocês vão ver de um processo que tentaram empulhar os poços, em todo momento ele foi humilde, ele não bateu de frente. Está me incomodando aqui, eu vou para cá. Está me incomodando aqui, eu vou para cá. Tá seguindo as direções de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro, irmãos, toma posse dessa palavra profética de 2025. Hoje, inclusive, você que é obreiro da Adebras, sede, é um retorno, vai ser uma grande reunião hoje, estará algumas congregações presentes. E eu amo o povo, eu amo estar no meio da comunhão, encontrar meus amigos, ouvir uma palavra, louvar, adorar. Desperta isso no teu coração, né? Você é obreiro da Adebras e não é também, vai lá receber uma palavra, irmão. Vai lá ser abençoado pela palavra de Deus e ter a sua vida transformada pela palavra de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro, um ano abençoado e 2025 será um ano de coisas maiores. Onde é?